10 curiosidades sobre a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, Tour Eiffel, em francês, inicialmente chamada de Torre de 300 metros, Torre de 300 metros, é uma estrutura de ferro em forma de poça projetada pelos engenheiros Maurice Cuislin e Émile Noguier, dotada de sua aparência final pelo arquiteto Stephen Salvestre e construído pelo engenheiro francês Alexandre Gustave Eiffel e seus colaboradores para a Exposição Universal de 1889 em Paris. O monumento mais valioso da Europa. Um estudo realizado pela Câmara de Comércio Monza e Brianza da Itália declarou que a Torre Eiffel é o monumento mais valioso da Europa, com um valor de 544 bilhões de dólares para a economia francesa. O segundo é o Coliseu de Roma e o terceiro é a Catedral da Sagrada Família em Barcelona. Ciência na Torre Eiffel. A ciência também tem seu lugar neste emblemático monumento parisiense. No plinto do primeiro andar, na primeira linha de varandas, podemos encontrar uma série de nomes de grandes cientistas franceses do século XIX que circundam as quatro faces da torre. Dos 72 cientistas presentes na torre pode ler os nomes de Lagrange, Laplace, Lavoisier, Legendre, Cauchy, Monge, Fourier. Claro, não vamos encontrar uma mulher solteira. As outras torres Eiffel. Tão emblemática é essa estrutura que há pelo menos 17 reproduções da Torre Eiffel ao redor do mundo e mais de 30 inspiradas por ela. A maior réplica é de 165 metros e está em Las Vegas. O menor mede 3 metros e podemos encontrá-lo na Paris do Michigan. A iluminação da Torre de Paris. Tudo começa depois do pôr do sol. Nesse momento, 20.000 lâmpadas por 5 minutos antes de cada hora e até 1 da manhã, acendem para criar um belo show de luzes. A partir da base, 5.000 lâmpadas brilham em cada lado da torre para adicionar até 20.000 unidades. Como de costume desde 1985, a Torre Eiffel mantém sua iluminação tradicional em cor dourada para encantar seus milhões de visitantes. O vertical francês, como o Empire State Building Run-Up. Em 2015 e pela primeira vez na história, a Torre Eiffel sediou uma competição semelhante à organizada pelo Empire State Building nos Estados Unidos, na qual os participantes ascendem passo a passo até chegar ao topo. A Torre Eiffel tem 1665 degraus, mais alguns, mais 89 para ser exato, do que o prédio de Nova York, então o desafio é ainda maior. A estrutura mais alta do mundo até 41 anos seu reinado durou como a estrutura mais alta do planeta construída pelo homem. Em 1930, o prédio das Chrysler, com seus 319 metros, arrebatou o título. A agulha piramidal que coroa seu cume foi a que derrubou a balança e sua construção foi levada secretamente para dentro do edifício Chrysler. A competição para se tornar o edifício mais alto do mundo nunca foi tomada de ânimo leve. Por que é chamado Torre Eiffel? Devido ao engenheiro civil Gustave Eiffel, 1832 a 1923. Que já havia projetado várias pontes para a rede ferroviária francesa. Sem dúvida, o design da Torre Eiffel é considerado o seu projeto emblemático, como se tornou mundialmente conhecido e foi convertido no símbolo de Paris. Eiffel também restaurou La Roche, Tabieve, em Paris, outro dos marcos da cidade. Quanto pesa a Torre Eiffel? Ele pesa 10 milhões de quilos ou o que é o mesmo, 10.000 toneladas. No entanto, é bastante leve, algo típico dos monumentos classificados como mais modernos. Se compararmos este monumento parisiense com um grande transatlântico que chega a 70.000 toneladas, ele não parece tão pesado. Como curiosidade, Hitler ordenou em 1944 o seu governador militar, Dietrich von Schultitz, a demolir o monumento. Felizmente, ele não obedeceu a essa ordem. A construção da Torre de Paris.
Levou 2 anos, 2 meses e 5 dias para ser construído e foi realizado precisamente para comemorar o primeiro centenário da Revolução Francesa. Custou quase 8 milhões de francos na época e envolveu 250 trabalhadores e 50 engenheiros. Depois de sua construção com aquela forma triangular particular, foi inaugurada em 31 de março de 1889 no marco da Feira Mundial da Exposição Universal. Inicialmente, foi usado como uma rádio militar no início do século XX. Quanto à Torre Eiffel realmente mede, é verdade que essa estrutura de ferro pudelado, que também é feita a moldura original da Estátua da Liberdade em Nova York, Estados Unidos, mede 300 metros, mas depois foi estendida com uma antena de 324 metros. É a estrutura mais alta de Paris e, curiosamente, foi a estrutura mais alta do mundo por 41 anos.